Representação máxima da minha vitória. Isso, agora fala como quem? Vocês estão muito desanimados, gente. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus aí. Amém? Foram semanas intensas, sim ou não? Né? Da conferência do Espírito Santo, mas esta manhã é uma manhã de celebração e eu quero a sua participação, amém? Diga comigo, Páscoa, representação máxima da minha vitória. Agora ensina o seu irmão que está do seu lado, que ainda está cochilando aí. Fala, acorda, irmão, o culto já começou. Fala para ele aí. Amém? Vem comigo aqui. Amém, queridos? Esse texto de Efésios capítulo 1, verso 19, que vai dizer a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre cada um de nós, os que cremos. Quem crê, dá um glória bem alto aí. Segundo a operação da força do seu poder, preste atenção, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita de Deus Pai. Ei, se tem algo que precisa ser celebrado nesta manhã, é que Jesus Cristo venceu a morte, morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, trazendo para mim e para você a esperança da vida eterna. Então, querido, não há representação espiritual mais poderosa para o cristão do que saber que eu e você em Cristo Jesus nunca morreremos. Posso ouvir um amém? Diga para quem está do seu lado, você não morre, irmão. E isto é um fundamento extremamente complexo para quem não crê em Jesus. Então é muito fácil uma sociedade pagã, uma sociedade que não lê a Bíblia, uma sociedade que se diz cristã, mas que não conhece o Cristo Todo-Poderoso que nós servimos, uma sociedade que se diz evangélica, mas não fundamenta, tem medo de abrir a boca e dizer para que todos possam saber: Páscoa não é coelhinho da Páscoa e muito menos ovo de Páscoa, e não é coelhinho, não é chocolate, mas Páscoa é a morte, ressurreição de Cristo, poder de Deus na terra, poder de Deus na vida daquele que crê, e representação máxima da minha e da sua vitória sobre a morte eterna. Então, o problema não é o chocolatinho sutil, não é o coelhinho sutil, não é aquele coelhinho bonitinho que fica muitas vezes enfeitando as lojas. O problema está na omissão de uma geração que não fundamenta a nova geração que está chegando aqui, ensinando-as que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e representa algo muito mais importante do que essa vida, porque a Páscoa transcende a vida ao qual nós estamos vivendo hoje. Ela é uma passagem direta para mim e para você, para a vida eterna, mas somente em Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque Ele, como venceu a morte, se eu creio nele, Ele me deu o direito de também usufruir da vida eterna, vencendo o aguilhão tenebroso da morte, vivendo com Ele durante toda uma eternidade em júbilo. Mas ao contrário disso, meu irmão, quem não compreende esta passagem, quem não compreende o extraordinário poder da ressurreição de Cristo Jesus, quem não compreende uma data tão importante como esta, sabendo que Ele é a representação máxima da minha e da sua vitória, lamentavelmente, diga comigo, faz assim com o dedinho, faz assim, fala: morre pela segunda vez. E o problema, querido, não é morrer a morte física, mas o problema é morrer uma morte eterna.
O problema é, como igreja, não manifestarmos o poder de Deus, não manifestarmos a cultura do reino dos céus, não manifestarmos a essência da Páscoa, como a própria palavra vai dizer, a sobre-excelente ação do poderoso Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus daquela sepultura fria, o fez vencer a morte e o colocou à direita de Deus Pai. Este mesmo poder, naquele grande dia, terá efeito sobre os que morreram em Cristo Jesus. Ou você pensa que a sepultura, que a tumba fria, ou você pensa que alguns palmos debaixo da terra venceu os cristãos que um dia no passado pagaram um preço por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui até hoje? Ou você acha que aqueles que durante ao longo de suas vidas cooperaram com o reino de Deus, como disse o Edinho aqui muito bem, no momento em que vieram louvar a Deus, que entregaram parte dos seus recursos para que a igreja continuasse avançando, e hoje esses heróis da fé não estão mais aqui? Ou você acha mesmo que a história deles virou pó, como a sua carne, que eles nunca mais serão lembrados? Não, queridos, o poder da ressurreição está sobre a vida daquele que crê em Jesus, e a Páscoa é a representação máxima da minha e da sua vitória. Não tem outra representação. A Páscoa deveria ser um dia de feriado nacional em qualquer nação que se diz cristã. O Brasil não deveria parar por conta de uma imagem de escultura. O Brasil não deveria parar por aqueles que chamam de padroeiras ou padroeiros de estados, municípios, cidades, nações. A terra deveria parar em um dia como hoje e se curvar diante do poderoso Cristo Jesus, que venceu a morte. Dá um glória a Deus bem alto aí. E a terra deveria ser grata pelo sacrifício do Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Páscoa nada mais é do que a remissão, meu irmão, do meu e do seu pecado. Como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos. O poder da ressurreição só tem poder sobre aquele que crê. É por isso que o diabo trabalha ferozmente, vorazmente na sociedade hoje, para tirar o foco da fé em Jesus, porque sem Ele, meu irmão, não há milagre de ressurreição para mim e para você. Sem Ele naquele grande dia, sem o sangue de Jesus aspergido sobre nós, sem a marca do selo do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, em mim e você, naquele dia seremos ressuscitados apenas para uma coisa: para condenação e juízo eterno. Você não serve a Jesus apenas para você vir buscar bênçãos na casa dele. Você não serve a Jesus apenas para você ter vitórias no âmbito da terra. Você não aceitou Jesus, meu filho, minha filha, preste atenção. Você não aceitou Jesus apenas para que Deus fizesse as tuas vontades na terra. Você aceitou Jesus para que o mesmo poder que tirou Jesus Cristo daquela sepultura fria, um dia venha ressuscitar você dentre os mortos. Posso ouvir o amém? Para que você possa então, nessa pequena fração de tempo que nós vivemos na terra, de 60, 70, 80, 90 anos, sofridos, irmãos, não seja nada diante de uma eternidade na presença, na glória do Deus Todo-Poderoso que venceu a morte. É para isso que Ele se entregou na cruz do Calvário. Eu achei muito interessante isso daqui. Eu estava olhando ali embaixo. Eu sei que é cenográfico, mas eu quero pedir aqui para a nossa diaconia. Cadê o José? Vem cá, José, me ajudar aqui. Dá uma salva de palmas para o José aí, que tá em treinamento. Isso aqui representa os cravos naquela cruz. Eu gostaria que você
colocasse aqui, ó, daqui para a Ana vai passar para a irmã Tânia, e um vai passando para o outro. Do lado de cá você pode também entregar para os irmãos e vai passando. Enquanto isso você vai refletindo nesta mensagem. O mesmo poder que Deus Pai usou para ressuscitar Jesus Cristo, hoje está em cada um de nós que cremos. É por isso que hoje eu quero destacar pelo menos 3 qualificadoras espirituais que a cruz do Calvário conquistou para mim e para vocês através dos cravos na cruz. Esse cravo que você está olhando aí é de papel, muito bem feito. Eu pensei que fosse de ferro. Mas isso é para você ter uma ideia, que nem os cravos enferrujados, os pregos gigantes que atravessaram as mãos e os pés de Jesus puderam parar o plano de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Muito pelo contrário. Esses cravos que hoje você está vendo aí representado através dessa cenografia, traz para mim e para você pelo menos 3 vitórias. 3 cravos, 3 vitórias, um na mão direita, um na mão esquerda, e nos pés de Jesus cravaram na história e no mundo espiritual 3 vitórias extraordinárias que eu gostaria de trazer para você. A primeira delas, levanta a tua mão direita e repita bem alto comigo: vitória sobre o mundo. Diga mais alto: vitória sobre o mundo. Aonde estão os cravos? Quem está com o cravo, levanta aí. Tem 3. Aí, levanta. Diga comigo: vitória sobre o mundo. Fala: vitória sobre a dor e o sofrimento. E agora essa daqui, querida, é para você dar um brado de vitória e aplaudir Jesus bem alto. Diga comigo: vitória sobre a morte. Mais alto: vitória sobre a morte. Aleluia. Vitória sobre o mundo. Por quê, pastor? Porque o mundo, esse mesmo mundo que eu e você tanto amamos, odiou Jesus Cristo, hostilizou Jesus Cristo. Não só apenas odiou e hostilizou, mas também o desprezou. Nós vimos uma publicação de um movimento terrorista que existe no Brasil, chamado MST. Fala comigo: MST. Fala mais alto: MST. É o tal do movimento do Sem Terra, patrocinado pelo PT e também pelo governo no Brasil. Entra lá na página oficial deles, lá do Instagram, tá dando o maior rolo, irmão. Eles pegaram uma foto de Jesus Cristo na sexta-feira da Paixão, publicaram. Quem viu isso? Levanta a mão. Eles pegaram uma foto de Jesus Cristo, publicaram e escreveram a legenda assim, ó: bandido bom é bandido morto. Vou repetir para você: um movimento que vive às custas do meu e do seu dinheiro, que invade propriedade pública e privada, patrocinada por um partido de esquerda, que é o partido do presidente da República, sem nenhuma ressalva, sem nenhum repúdio do presidente da República, sem nenhum repúdio do presidente da Câmara Federal, sem nenhum repúdio da Câmara do Senado Federal, sem nenhum repúdio do excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte Brasileira, atacou a minha e a sua fé de graça, porque eles não suportam o fundamento do Cristo ressurreto. Dá glória a Deus aí. Não suportam, irmãos. Aí esse movimento terrorista, eles publicaram lá a foto de Jesus, e eu vou repetir para você, a legenda é: bandido bom é bandido morto. Então, querido, se a igreja a partir de hoje não tiver coragem para denunciar publicamente o seu repúdio contra esses que afrontam a minha e a sua fé, o coelhinho da Páscoa vai continuar pregando para os nossos filhos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se você não compreender que o poder de Jesus Cristo é o poder que deu para mim e para você, diga comigo: vitória sobre o mundo. Vitória sobre este mundo que continua odiando Jesus. Eles não odiaram Jesus só quando ele pregava em Nazaré, na Galileia e ali naquela região. Não, querido. Eles continuam odiando Jesus Cristo até nos dias de hoje, desprezando Jesus Cristo na cara dura até nos dias de hoje. Este Jesus que venceu esse mundo que o desprezou,
que trocou, aí sim, por um criminoso e o crucificou, ou seja, que sofreu mais do que eu e você possamos imaginar as perseguições e mazelas desse mundo, não desistiu de mim e de você. Sabe essas perseguiçõezinhas boba que você sofre nos dias de hoje? Ninguém aqui está ameaçado de ir para a cadeia porque pregou Jesus, por enquanto. Num país que nós estamos vivendo hoje, né? Onde nós temos um presidente da república que apoia o Hamas e o terrorismo, não está muito longe não, irmãos, porque eles governam. Num país onde nós temos, né, uma Câmara Federal, vou repetir para você, eu tenho que te falar isso, irmãos. Eu falei para minha esposa, eu vou falar, eu leio muito sobre isso, eu estou mergulhado nisso. Tem dia, irmãos, que eu trabalho diretamente com isso. Minha profissão é uma profissão de risco, corro risco todos os dias por ser alguém que informa sobre isso nas redes sociais. O negócio está começando a ficar perigoso. Eu estou tão intoxicado dessas afrontas contra a igreja que eu preciso alertar você. Se você não se posicionar como igreja, se você não ser um pregador na sua casa, se você não ser o evangelista do teu filho, se você não ser o evangelista na tua família, daqui a pouco, irmãos, não teremos mais oportunidades como a de hoje para pregar o evangelho, porque a Bíblia alerta. Levanta a tua mão e repita comigo: buscar enquanto se pode achar. Diga mais alto: buscar enquanto se pode achar. Fala para quem está do seu lado: irmão, aproveita, porque não vai ser para o resto da vida. Não vai ser, irmão. Não vai ser para o resto da vida. Você não vai encontrar Jesus na hora que você quer. Fica aí vivendo a tua vida como que se não houvesse amanhã, tá? Esquecendo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Torça para que naquele dia Ele lembre de ressuscitar você naquela sepultura e trazer você para perto dele. Porque muitos ficarão de longe e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você nunca quis compromisso comigo, rapaz? Você nunca quis compromisso comigo? E já basta esse mundo que odeia Jesus, que afronta Jesus. Já basta esse mundo que todas as manhãs, tarde, noite, na imprensa nós estamos vendo um país que odeia Jesus Cristo, irmãos. Eu vou repetir: um país que odeia Jesus. Nós vivemos numa bolha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos numa bolha. Essa bolha ama Jesus, mas sai dela. Abre a tua boca e vai falar de Jesus. Você vai ver o que acontece com você já no país hoje que nós estamos vivendo. Jesus venceu o mundo. No contexto da palavra que eu quero dizer para você, ainda que você seja odiado, desprezado, que você seja ridicularizado pela sua fé, que você seja preso pela sua fé, que você seja afrontado pela sua fé, seja onde for, eu quero declarar uma coisa para você: não te espantes, não te assustes, porque Jesus já venceu por mim e por você. O contexto dessa palavra não é venceu para que você ganhe mais dinheiro, hoje não. O contexto dessa palavra não é já venceu para que você saia daqui carregado de alegria, porque os seus problemas estão todos resolvidos. Jesus não é as organizações Tabajara. Quem é mais velho aí sabe, né? Seus problemas se acabaram. Não, Jesus não é das organizações Tabajara do seu Creyson. Diga comigo: Jesus Cristo é Senhor dos senhores. Dá glória a Deus aí. E Ele já venceu as adversidades do mundo por mim e por você. Posso ouvir um amém? Essa palavra afirma que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, Ele age agora no meio de nós. Dá uma glória a Deus aí. Isso significa que assim como Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer se estivermos nele. Mas é só se estivermos nele. O que está acontecendo nos dias de hoje? E eu já estou vendo. Juventude, jovens, hoje, que não forem fundamentados em casa, não vai suportar o mundo. Quem ainda tem filho para mandar para a faculdade, levanta a mão aí. Irmão, ora, irmão, ora, irmão. Faculdade
deixou hoje de ser um centro de socialização e preparação de jovens para o futuro e virou um antro de doutrinação, principalmente contra os princípios da palavra de Deus. O que nós estamos vendo hoje, jovens cristãos que saem de casa, vão para a faculdade e voltam, irmão, completamente pirados, debaixo de uma doutrina, porque o meio ao qual eles vivem, para serem aceitos, isso aqui faz parte da socialização, isso é sociologia, irmão. Para ser aceito, para não ser um patinho diferente, para não ser um serzinho diferente, hostilizado, ele se amolda àquele sistema, começa a falar a língua daquele sistema e daqui a pouco está retweetando mensagens com a foto de Jesus Cristo dizendo: bandido bom é bandido morto, para ganhar like dos amigos da escola. Por quê? Ele não quer ser ridicularizado. Ele não quer chegar segunda-feira à noite na faculdade e ser posto para fora de uma sala de aula cheia de pessoas que odeiam Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Jesus venceu o mundo. Posso ouvir um amém? E eu vou dizer uma coisa para você: ele venceu com a sua própria vida. Jesus apanhou. Diga, Jesus apanhou. Diga comigo, Jesus foi crucificado. Diga, foi cravado na cruz. Diga, foi esbordoado no sinédrio. Sim, meu irmão. Ou você acha que Jesus venceu o sistema só com discurso? Por quê? Porque o mundo não suporta os fundamentos da palavra. Deixa eu dizer uma coisa: quando passar do limite, preste atenção, isso aqui é muito fácil acontecer. Quando passar do limite do discurso, quando eles não tiverem mais argumento, e eles não têm, vão partir para a violência daqui a um tempo. Esses dias eu compartilhei com alguns amigos pastores a cena, a imagem de um jovem. Pastor, por que você está pregando isso? Porque você não vai sair daqui hoje feliz da vida e comer chocolate daqui a pouco, como que se não houvesse amanhã. Dá um glória a Deus aí. Você tem que sair daqui, irmão, sentindo que a Páscoa é o sacrifício de Jesus pela minha e pela sua vitória nessa terra, e que sem Ele, irmão, não tem negócio. Eu compartilhei um vídeo de um jovem que foi com a bandeira de Israel enrolada no seu corpo, e ele entra na faculdade. Irmãos, os alunos da faculdade colocaram ele para fora no tapa. Os alunos gritavam: viva a organização terrorista Hamas, e colocou aquele jovem para fora na pancada. Quando ele vencia no discurso, quando ele citava o artigo 5º da Constituição Federal do direito ao livre pensamento, quando ele citava o artigo 5º da Constituição, que ele era livre para manifestar a fé dele naquele ambiente, quando acabou o argumento, rasgaram a bandeira de Israel e colocaram ele para fora da faculdade no tapa. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse mundo que odiou Jesus Cristo no passado não mudou, ele continua odiando Jesus até nos dias de hoje. E servir a Jesus, querido, não é um mar de rosas como muitos pensam. Servir a Jesus, se você não tiver nele, literalmente, o mundo que odeia você vai te chamar sempre para uma roda de cerveja para você zombar de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ei, jovens, você que ama Jesus, o mundo sempre vai oferecer para você drogas, para você ofender Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ei, homem casado, o mundo que odeia Jesus vai sempre oferecer para você uma prostituta, uma mulher da vida, para você desonrar a tua esposa, desonrar os teus filhos e cuspir na cruz de Jesus, na cruz do Calvário. O mundo não mudou, irmãos. O mundo continua odiando Jesus. Ele não prevalece, mas só sobre aquele que crê. Dá um glória a Deus bem alto aí.
Essa palavra ela é muito clara. Ele está dizendo que o sobreexcelente poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo daquela sepultura fria, que o colocou à direita de Deus Pai, opera em nós que cremos. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Quem não crê não tem esse poder. Quem não crê vai na contramão do Evangelho. Quem não crê vai continuar zombando da cruz. Quem não crê vai continuar cuspindo na cruz. Quem não crê vai continuar esbofeteando Jesus. Quem não crê vai continuar sem fé, ao qual é impossível agradar a Deus. A Páscoa precisa deixar de ser uma data comum para os evangélicos, para os crentes, para os cristãos, chame como que você quiser, aquele que professa Jesus, e precisa ser um marco histórico de arrependimento nesta nação. A Páscoa deveria ser um culto de pranto. A Páscoa deveria ser um culto de cinzas na cabeça. A Páscoa deveria ser um culto onde nós não viéssemos para o templo pedir nada para Ele, a não ser agradecer por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele venceu o mundo. Dá um glória a Deus aí. E é somente nele que venceremos. Se a cruz do Calvário trouxe para mim e para você o benefício dele ter vencido o mundo, a cruz do Calvário trouxe para mim e para você um segundo benefício: a vitória sobre a dor e o sofrimento. Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. Muitos charlatões da fé, de toda sorte de religião que você imaginar, ainda mais nos dias de hoje que nós estamos, irmãos, com essa ferramenta, que eu acho essa ferramenta extraordinária, que é o celular. Esse é da minha esposa, por isso está rosa aqui, viu, irmão? Meio roxo. O meu está ali, está por aí filmando. Essa ferramenta poderosa e extraordinária nas nossas mãos, que deveria servir para nos fazer pessoas melhores, hoje está nas mãos de pessoas despreparadas espiritualmente, estão sendo enganadas em meio à dor e em meio ao sofrimento. Falsos profetas, enganadores, charlatões da fé e muitos outros vigaristas na internet estão enganando pessoas aos milhões, aproveitando-se delas no momento de dor, de fragilidade e sofrimento. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus, o mais alto que você puder. Não há dor, não há sofrimento que possa te parar na caminhada, porque Cristo já venceu por você. Ei, o sangue de Jesus já venceu por você. Em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade que tem te assolado, seja qual for a afronta do inferno que tem te assolado, eu quero profetizar agora neste ambiente profético e extraordinário que nós estamos vivendo aqui, debaixo da unção do Cordeiro de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia. Seja curado, seja transformado, seja tocado, seja aliviado, seja limpo em nome de Jesus, para que não haja engano sobre a tua vida. Aleluia. Jesus já venceu a dor e o sofrimento por você. Dor e sofrimento que muitas vezes também se tornam uma força descomunal, decisória, no momento em que nós pararmos e refletirmos: devo continuar ou não devo continuar? Porque a vida parece não estar valendo a pena. É só sofrimento, é só dor, é só enfermidade. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus já venceu a dor e o sofrimento. Ei, Ele não está morto, Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai. Como nós temos essa palavra, você como igreja tem autorização para acessar a tua vitória em tempos de dor e de sofrimento, querido. Não aceite, mas usufrua desta vitória conquistada na cruz do Calvário por mim e por você. Em seus momentos finais, Jesus Cristo provou dor, sofrimentos tão intensos que até hoje a ciência não conseguiu explicar. Eu vou repetir para você.
O filme A Paixão de Cristo foi o mais próximo do que o cinema conseguiu expressar sobre o que Jesus passou. O filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, não é um filme sanguinário, irmãos. Eu me lembro na estreia daquele filme que pessoas morreram dentro do cinema. Pessoas entraram em estado de choque. Muitas pessoas disseram: não vai assistir porque você não vai suportar. É muito sangue. Não é que é muito sangue, não. É que o corpo humano não é capaz de assimilar como que alguém suporta tamanha dor e tamanha tortura por uma causa inexplicável. Levanta a tua mão, o amor pela tua vida. O ser humano entrou em crise no mundo. O ator que fez Jesus Cristo se converteu ao Evangelho, porque ele foi estudar para poder interpretar as expressões de dores. A Bíblia vai dizer, o cinema diz, né, se você for estudar sobre esse filme, e a Bíblia também fala que a dor de Jesus Cristo foi tão intensa. Aliás, o que ele ia passar era tão intenso que lá, né, no momento em que estava orando lá no monte, ele transpirou sangue e fez a seguinte oração: se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, na sua infinidade poderosa de poder, de glória, de conhecimento, sendo o próprio Deus, ele sabia que o que ele iria passar, ninguém na terra seria capaz de suportar. Além da dor física, estava naquele momento recaindo sobre ele toda a maldição de pecado da humanidade. Ou seja, ele se fez maldito. Fala comigo, maldito. Fala mais alto, maldito. Ele se fez maldição no meu e do seu lugar. Duas coisas horrorosas aconteceram com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Primeiro, a dor que nem a ciência explica, a que fez um ator de cinema se converter quando foi estudar sobre ela. E o próprio Deus ter virado as costas para ele. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Naquele momento Jesus estava abandonado à própria sorte por amor de mim e de você. Naquele momento o cinema retratava um pouco mais próximo possível da realidade, porque sentaram inclusive até com médicos, especialistas em tortura. Vocês sabem que nos Estados Unidos existem médicos socorristas que tratam torturas, soldados que são presos por um exército inimigo, que apanha tanto que nunca mais ele recobra a própria consciência, fica doido. Os veteranos de guerra americanos que são capturados em guerra, eles foram ouvidos, esses médicos, inclusive para reproduzir como que Jesus teve estrutura psicológica para suportar tudo aquilo. Então Jesus estava naquela cruz, sentindo dores físicas, o abandono de Deus, porque ele mesmo diz: Deus meu, por que me desamparastes? Era o meu e o teu pecado que naquele momento fazia de Jesus maldito. Mas levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Ele venceu toda dor e todo sofrimento. Se tem alguém especialista em entender, levanta a tua mão, a dor e o sofrimento que você ou que qualquer ente querido teu esteja passando, é Jesus Cristo que venceu na cruz do Calvário. Dá um glória a Deus bem alto aí. E para fechar, querido, a vitória mais extraordinária, na minha opinião, de todas essas, porque o mundo vai passar. Fala comigo, o mundo vai passar. Ele venceu o mundo, mas esse mundo que odeia Jesus, que odeia os cristãos, não vai sobrar pedras sobre pedras. Querido, a dor e o sofrimento vai passar, mas quem não tem Jesus não vai usufruir do benefício mais extraordinário que a cruz do Calvário poderia ter conquistado por mim e por você, do que o verdadeiro Cordeiro Pascal poderia ter conquistado por mim e por você. Diga comigo bem alto, bem forte: a vitória sobre a morte. Mais alto: a vitória sobre a morte. Coloca para mim no telão, por favor, 1 Coríntios 15, 26. Primeiro aos Coríntios 15, 26. Eu gostaria de deixar bem claro que esse benefício não é para todo mundo. Fala para quem está do seu lado: esse benefício não é para todo mundo, irmão, né?
É engraçado que não querem o Cristo que eu e você servimos. Odeiam Ele, zombam da nossa fé, mas eles querem os benefícios dele. Faz assim com o dedinho. Não. Diga assim, é quem crê. Fala, é quem crê será salvo. Fala, quem não crê. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Olha que coisa extraordinária. Vamos ler juntos no 3, tá? 1, 2, 3 e o último. Mais uma vez. Se eu fosse você, eu dava uma poderosa salva de palmas para ele. Aleluia. Esse Deus é vencedor demais, irmãos. Ele venceu um mundo que o odiou. Ele venceu as dores e os sofrimentos, o desprezo na cruz do Calvário. E o último inimigo a ser vencido naquele grande dia, na minha e na sua vida, é a morte, que não terá poder sobre mim e sobre você. Quando colocaram a pedra na entrada do seu túmulo, o mundo e o diabo acreditaram mesmo que ali havia chegado um fim. Há quem diga que houve até uma festa no inferno. Ei, Satanás e seus demônios acharam mesmo que era o fim daquele homem extraordinário na terra, que pregou a salvação eterna, que viveu todos os seus dias da tua vida sem pecado. Dá glória a Deus aí, querido. Santo, irrepreensível, verdadeiro, o único modelo a ser seguido é Jesus Cristo. O inferno achou que ele havia morrido. Mal sabia o diabo, mal sabiam os fariseus, mal sabia Anás e Caifás, ei, mal sabia Judas o traidor, que ele venceria a morte naquele terceiro dia. Ei, pode aplaudir, pode aplaudir. Meu Deus. Foram pregos na mão direita, prego na mão esquerda, prego nos pés. Como que se não bastassem, enfiaram uma lança na costela dele, deram um vinagre para ele beber, colocaram uma coroa de espinho nele, ei, zombaram dele. Mal sabia a morte que não era a morte que o golpearia, mas era o Espírito ressurreto de Jesus que golpearia a morte por toda a eternidade. Ei, o aguilhão da morte não teve poder sobre Jesus. E eu quero dar uma boa notícia para você. Quem crê em Jesus, levanta a mão bem alto e bem forte aí. O aguilhão da morte não terá poder sobre a tua vida e sobre a tua família. Não terá poder. O último inimigo a ser vencido será tragado pelo poderoso Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar? O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo está sobre a noiva de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, levanta a tua mão em nome de Jesus, está sobre você. Ei, não abandone Jesus na caminhada por nada. Não abandone Jesus por conta das afrontas da terra. Não abandone Jesus por causa da dor e do sofrimento. Não abandone Jesus nem no dia e no leito da tua morte física, porque lá do outro lado Ele estará esperando você com vida. Aleluia. Aleluia. A ressurreição de Jesus de Nazaré, a ressurreição do Yeshua HaMashiach, é a vitória máxima sobre todo esse mundo caído, pois o último inimigo a ser vencido é a morte, segundo está escrito no livro de 1 Coríntios 15, 26, foi tragada pela fé de Cristo Jesus, foi tragada pelo Cristo que não desistiu de você, foi tragada pelo Cristo Todo-Poderoso, aquele que morreu sim como cordeiro, mas ressuscitou como leão todo-poderoso, e brada da eternidade até nos dias de hoje. Aleluia.
O comunicado do Espírito vivo nos céus é o brado do leão todo-poderoso da tribo de Judá, que ele brada nos céus, e a igreja responde: glória a Deus na terra. Dá glória a Deus bem alto aí, igreja. Aleluia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o meu e o teu Salvador. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Esta é a Páscoa. A Páscoa é o evento mais importante a ser celebrado pelo cristão. Se Jesus não tivesse sido levado como ovelha muda até aquele matadouro, se ele não tivesse se entregado por amor a mim e por você, não estaríamos aqui para comer nem ovo de Páscoa, irmão, nem chocolatinho. Se Jesus não tivesse passado tudo que ele passou, você nem estaria aqui, esse mundo já não existia mais. A Bíblia vai dizer que Cristo em nós, a esperança da glória. Posso ouvir um amém? Coloca a mão no seu coração, fala: Cristo em mim, a esperança da glória. Diga comigo: o mundo só não está pior porque Jesus habita em mim. Fala: porque o Espírito Santo habita em mim. Amém? Fecha teus olhos. Eu quero dar um tempo para você refletir sobre isso. Eu quero dar um tempo para você refletir sobre o Cordeiro de Deus que venceu o mundo. O Cordeiro de Deus que venceu as dores, as enfermidades. O Cordeiro de Deus que diz que o último inimigo a ser vencido não terá poder para atuar contra os cristãos naquele grande dia. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, você neste momento pensasse o quão dependente você é dele. Eu gostaria que em nome de Jesus você tivesse coragem para nesse momento, irmãos, considerar pequena as aflições dessa terra e considerar a grandeza do que ele já fez para você. Você não tem autoridade para cobrar Jesus. Quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Sabe o que ele estava dizendo? A fatura está paga, não devo absolutamente nada a ninguém. Ei, não ouse ir com qualquer tipo de fatura para o lado de Jesus, porque ele não deve nada para você. Você deve tua vida para ele. Não foi você quem foi pendurado naquele madeiro. Você não teve que derramar sangue para ser salvo. Você não teve que ser esbordoado. Você não teve que andar uma via dolorosa, apanhando, sendo cuspido, carregando uma cruz, sendo zombado. Não, não, não. Você não se fez maldito por ninguém. Você hoje vive a graça de um Deus que te amou primeiro. E é essa oração que eu gostaria que você fizesse. Fale com ele, fale com ele. Isso, fale com ele. Fale com ele. Não precisa gritar, não precisa ninguém ouvir a sua oração. Mas se eu fosse você, eu confessava seus pecados. Essa manhã é uma manhã de arrependimento. É uma manhã que daqui a pouco nós celebraremos a santa e poderosa ceia do Senhor. Daqui a pouco você vai ter um momento de ensinamento, de fundamento sobre a representação do Cordeiro Pascal. Mas fale com ele, fale com ele. Solidão, mas vem dizer de madrugada.
entregues em tuas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio. Fale com ele, fale com ele. Um anjo a questionar. Diga o quanto você precisa dele. Diga para ele o quanto você é dependente dele. Agradeça a ele por sua liberdade espiritual. Agradeça a ele porque nem Satanás e todos os demônios do inferno podem parar você na caminhada, porque nele você é livre, nele você é livre, nele você é livre. Morte, pecado foram derrotados e eu sou livre, eu sou Nenhum cristão genuíno pode dizer que está morto. Nenhum cristão genuíno, filho de Deus, pode dizer que está tudo acabado. Nenhum cristão genuíno assume que não há mais saída. Nenhum cristão genuíno pode acreditar nas mentiras do diabo, que não tem mais jeito. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua guerra, eu não sei o que você entrou enfrentando aqui nessa manhã, que você veio buscar nesse Deus Todo-Poderoso, mas eu quero dizer para você, se você crê nesse Jesus Todo-Poderoso, que a sepultura não pôde prendê-lo, que os pregos daquela cruz do Calvário não pôde prendê-lo, que as leis daquele tempo não puderam prendê-lo, que as religiões não puderam prendê-lo, eu quero dizer para você, como diz essa canção, você nele é livre para vencer. Você nele é livre para vencer. Você hoje está celebrando a Páscoa, ressurreição, vitória em Cristo Jesus, o meu e o teu Salvador. Levanta as mãos, levanta as mãos. Diga, eu sou livre, eu sou livre. Diga mais alto, eu sou livre para vencer. Diga, eu sou livre para avançar. Diga, diga, diga. Declare, declare, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Pode cantar, igreja, esse é o hino da sua vida. Eu sou livre, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Amém. Nós vamos passar agora para o momento da Santa Ceia. Eu gostaria que você tivesse um momento de introspecção e que você genuinamente se arrependesse de tudo aquilo que você encontra dentro de você, que você sabe que desagrada a Deus. Quero dar para você aí um minutinho, fale com Ele em arrependimento, em nome de Jesus. Isso. Examine-se o homem a si mesmo.
Louvado seja Deus, amém. Ainda de pé, gostaria de pedir para a nossa equipe de diáconos, já entregando para você os elementos da ceia. Você pode sentar. Quero chamar aqui a pastora Ju para me ajudar. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais alto que a neve ser. Aleluia. Querido, pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 23. 1 Coríntios 11, 23, que vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus,